Esse estudo é muito legal porque ele avalia atleta de futebol americano. E aí muita gente não entende o porquê que os estudos com atleta de futebol americano são tão interessantes. É porque os atletas de futebol americanos treinam força como grandes atletas de força. Eles têm força como, cara, quase, não vou falar que é igual, mas eles treinam força, muitas vezes eles treinam agachamento, levantamento terra, supino, como se fossem powerlifters. Eu morei nos Estados Unidos 1 ano para fazer meu pós-doutorado e o nosso laboratório era embaixo de um campo de futebol americano. Então, quando a gente ia assistir os treinos de força dessa galera, era assustador. Assim. Tanto é que eles têm uma forma física, não estética, uma forma física de força, de potência, de velocidade, que é invejável de fato, né? Então, quando você fala que você avaliou a força em atletas de futebol americano, provavelmente você avaliou em força em caras que realmente treinam força, tá? O legal desse estudo é que ele fez a contração isométrica máxima em 60 graus, de extensão e flexão, e calculou a razão isquiotibial quadríceps, tá? Ele avaliou exercícios que são muito difíceis de vocês achar em alguns estudos. Por exemplo, o Good Morning. Você não acha a avaliação de Good Morning em qualquer... É difícil achar. Então aí tem Good Morning, ele avaliou flexora sentada, avaliou nórdica, que ele vai chamar de Russian Curl, ele avaliou o stiff biunilateral e o agachamento. E aqui é agudo, né? Coloquei para fazer o exercício e avaliei a ativação, tá? Só para deixar bem claro. Bom, então aqui vocês têm a força de 6 RM, vocês vão ver o quanto eles são fortes, né? Se eu pego todos os sujeitos, eu tenho aqui uma força de 101 quilos para 6 RM. Tanto é que os homens têm um 6 RM de 122, então estou falando de caras que agachavam com 180 quilos. Tá? E as meninas também são muito fortes, porque a média do agachamento delas é de quase 70 quilos. Então, isso para 6 RM. Significa que se você for colocar um RM, essas mulheres agacham com 100 quilos aqui. Tá? Então, são realmente pessoas muito fortes. Bom, quando eles foram avaliar a ativação de posteriores de coxa, ó quem ficou em primeiro e segundo, ó. Flexão nórdica e flexora sentada. Adivinha quem ficou por último? Só que isso tem 16 anos. Nós estamos em 2025, não estamos? Tem 16 anos que isso foi demonstrado. Aí hoje eu tenho que dar uma aula explicando, enfatizando que tem que treinar posterior de coxa específico. Mas isso aí já deveria ser sabido por nós há muito tempo. Aí você vê que a ativação de Good Morning e de leg e de stiff é moderada, né? É menor do que esses dois, mas é maior do que a do agachamento. Foi o que vocês me perguntaram durante a aula, né? Lembrando que é só ativação. Quando vai para quadríceps, quem fica em primeiro? Quem tem que estar em primeiro? Agachamento. Quem fica por último? Os melhores de posterior de coxa. E é isso que eu chamo de princípio da especificidade na hora de escolher os exercícios da musculação. Então, treino de posterior de coxa é com exercício para posterior de coxa, não é com exercício para quadríceps. Não é com exercício que enfatiza quadríceps e glúteo. É isso que a gente tem que entender, tá? E aí ele faz um cálculo de quais seriam os melhores exercícios para melhorar a razão isquiotibial quadríceps. Olha os exercícios com a melhor relação isquiotibial quadríceps. Olha o último. Então, se eu tivesse uma pessoa que se apresentasse para mim com déficit da razão isquiotibial quadríceps, ou seja, mulheres, eu iria me preocupar com esses exercícios, com abdutora, com flexões, com esses aqui. Não significa que eu não faria agachamento, não é isso, não significa que eu não faria o leg, mas esses exercícios não estariam na minha lista dos exercícios que vão solucionar aquele problema. E aí uma coisa muito importante, aqui ele faz uma coisa que poucos estudos fazem, compara homem e mulher. E aí olha que interessante. Quando ele pega, olha só como é preocupante, como ele pega a nórdica, ele compara homem e mulher, ele vê que as mulheres só ativam 64% do que os homens ativam. Então não só elas já têm mais fraco, como na hora que elas fazem exercício específico, elas ativam menos. Olha só, na flexora sentada, os homens 17,45, as mulheres 10,65. 61%. E onde que a diferença é pequena? No agachamento. O agachamento é específico de quadríceps. Esse estudo dá um grito para você falando assim, cara, elas têm problema no posterior de coxa. Mas eu vou dizer uma coisa, ainda pode piorar. Eu lembro, algum tempo atrás, eu estava dando um curso e falei que poderiam existir mulheres quadríceps dominante. Aí o bem-aventurado estudante que estava no curso perguntou se aquilo era um termo científico.
Aí eu fiquei pensando, eu acho que eu devo dar curso assim para falar tudo errado para vocês, porque ele meio que quis assim, mas isso é real? Isso é real, quer ver, ó? Ele separou 3 mulheres mais fortes no quadríceps e olha a diferença que ele mostrou. Elas não ativavam 60 e poucos por cento, elas ativavam só 35%. E essa mulher aqui, você vê ela na academia quando ela entra, né? Uma jamanta de frente, para aquela vila de costas, marretada, achatada. Você vê que aquele posterior de coxa fraco, liso, sem volume, sem nada, não aparece, né? Para pior pode acontecer, ainda a mulher faz aquele procedimento no glúteo, né? Aí você olha, ela está de lado, fica aquele negócio assim, e aqui, putz, cara, fica esquisito, né? Então, tudo bem, vamos fazer o procedimento do glúteo, mas vamos pelo menos treinar posterior de coxa, senão o trem vai ficar pior do que parece, né? Então, sim, existem mulheres que ainda podem ter mais déficit de posterior de coxa que o normal. Quem sabe você não é uma dessas, você pode ser, né? Pelo que você fala do teu desempenho do quadríceps, pelo que você fala da dificuldade do posterior de coxa, pode ser que boa parte das tuas dores ao longo dos anos foram criadas por esse mecanismo.